Salve combativos do nosso canal! Quem já acompanha o nosso trabalho há bastante tempo já deve ter percebido que nós abordamos aqui várias classes de samurais, ninjas e outros guerreiros do Japão antigo e do Japão moderno. Porém, nada se compara ao grupo que nós vamos apresentar aqui para vocês hoje. Eles são odiados por muitos quando se fala em história do Japão, amados por poucos, mas respeitados por todos. Senhoras e senhores, fiquem hoje com o Shinsengumi, o grupo dos novos escolhidos. Bora pro vídeo! Miburu, pessoal, ou Lobos de Mibu, foi uma unidade da polícia japonesa que serviu ao shogunato no período Bakufu. Em nosso vídeo sobre origens e história do Japão, nós relatamos sobre isso e também o Bakumatsu, como ficou conhecido ao final do shogunato Tokugawa, que foi uma era sombria na história do Japão, pois Kyoto havia sido mergulhada em fogo e sangue e muitas mortes causadas por missões de espionagem, sabotagem e assassinato naquela cidade. O Shinsengumi era subordinado ao comando direto de Aizu Han, ou também chamado domínio de Aizu, que ficava na província de Mutsu, a oeste de Fukushima. Nesse período, a província de Fukushima era administrada pelo clã Hoshima, que contava com o emprego de espiões. O Shinsengumi e seus principais membros eram combatentes e espadachins que tinham vindo da região de Tama e Edo principalmente. Sua principal missão era proteger e controlar todo o caos que se instaurou em Kyoto, por causa dos monarquistas que agiam cada qual de acordo com aquilo que eles acreditavam. Era uma terra de ninguém, na verdade, Kyoto, nesse período. E também surgiram seitas políticas e ideológicas, como o Hismanji Gurentai, Sekihotai, Oniwan Basho, o Hira no Shenshin, o Kaji no Komodo e outras seitas que eram seitas de guerreiros e seitas com um ideal político. Os Shinsengumi eles vestiam um uniforme azul real, com mangas brancas, e algumas outras versões de historiadores dizem que ao invés do azul era o amarelo, e isso ficou bem controverso na história do Shinsengumi. Mas é fato de que eles carregavam uma bandeira, um escarlate com um ideograma dourado escrito sinceridade. Eles eram temidos e respeitados como senhores da morte, devido à brutalidade com a qual eles derrotavam os inimigos, e pelo fato de serem destemidos também. O Shinsengumi, falar do Shinsengumi mal comparando, seria compará-lo aos espartanos, porque muitos poucos membros conseguiam dar cabo de muitos. Era um papo de meia dúzia de membros de Shinsengumi e combater contra 30, 40 e derrotarem todos. Os Shinsengumi eles sucumbiram e foram derrotados pelas armas de fogo que eram introduzidas no Japão, que procurava cada vez mais se modernizar, e assim desapareceram da história. Mas historiadores são unânimes ao abraçar a ideia de que Shinsengumi foi a maior e mais forte tropa de espadachins da história do Japão. O shogunato Tokugawa fez com que o Japão mantivesse seus portos fechados para o mundo por quase 300 anos, e naturalmente desenvolvendo assim nos japoneses a xenofobia, que é o termo dado para o horror e ódio aos estrangeiros. Por esse motivo, quando o Commodore Matthew Perry chegou ao Japão, fez com que o país caísse em caos e terror. Os Tokugawas decidiram, após as ameaças do Commodoro, abrir os portos para relações comerciais. Além da xenofobia, iniciou no Japão um aumento em escala geométrica de inflação, desemprego e degradação das condições de vida nas camadas menos favorecidas, aumentando cada vez mais as revoltas por toda a Terra do Sol nascente. A intenção do Shinsengumi era aprender as tecnologias e estratégias dos americanos para depois utilizá-las contra eles mesmos. Porém, essa decisão deixou muitas pessoas e grupos descontentes, em especial os samurais de alta patente. Os Tokugawas, nesse período, eles estavam já em decadência, mas ainda se mantinham no poder pelo máximo que eles conseguiam. E vários domínios estavam guerreando entre si. Entre esses domínios tinha o feudo de Satsuma e o clã Chosu.
Esses dois domínios criaram um movimento que ficou conhecido como Sonojoy, que seria, em tradução, reverenciar o imperador e expulsar os estrangeiros, ou expulsar os bárbaros, embora os japoneses não utilizassem essa palavra, bárbaro. Uma curiosidade é que, ao utilizarmos o termo bárbaro para situar melhor esse documento, nós também utilizamos basicamente a ideia do gaijin, né, que seria o termo pejorativo para estrangeiros. Mas voltando aos movimentos, eles tinham como principal objetivo devolver o poder ao imperador e expulsar os Tokugawas do poder. O Shinzengumi, ele, em princípio, não estava ao lado do imperador. Depois é que o imperador, como vocês vão ver mais para frente, passa a admirar e temer o Shinzengumi. E muitos historiadores nem gostam de falar o termo temer, mas essa era a grande realidade. Eles temiam ao Shinzengumi. Ishin Shishi, em tradução aproximada, seriam leões revolucionários. E esse movimento fez com que muitos Rurouni ou Ronin, vocês gostam de falar Ronin, migrassem para Kyoto. E isso nós relatamos também em vários outros vídeos nossos aqui. E Kyoto era governada à noite por ninjas. Era tremenda espionagem e missões de assassinatos que aconteciam em Kyoto à noite. Esse governo nas sombras, baseado em espionagem, sabotagem, conspirações, missões de assassinato, proteção, venda e desvio de informações, fez com que o local se tornasse um verdadeiro inferno. Mas voltando aos Ronins, muitos nem ao menos sabiam qual ideologia deveriam seguir. Sendo assim, começaram a criar tropas que ficavam conhecidas como Roshitai. Roshi é uma palavra sinonímia para Ronin, ou seja, também significa samurai sem o senhor a quem servir. Esses Roshitai se aliaram aos Tokugawa para ajudar os Ishin Shinshi. Em Tama, ou Tama, para quem preferia a pronúncia mais aproximada, que ficava próximo a Edo, havia um Ryura ou Ryuha escola chamada Sheikan, que ensinava Kenjutsu. E alguns professores e membros dessa escola, quando souberam do levante que estava sendo criado, decidiram aderir à causa e ir para Kyoto ajudar o país que estava mergulhado num cenário de autêntico terror. Esses espadachins que foram treinados juntamente com outros samurais vieram a ser chamados de defensores de Kyoto ou Yogosha Kyoto, pelo daimyo do domínio de Aizu, o Matsudara Katamon. Após fracassada tentativa de golpe contra o shogunato, os membros que restaram formaram uma nova facção que se intitularam Shinsengumi. Daí o termo o Grupo dos Novos Escolhidos, que nessa época contava com apenas 13 membros. Foi nesse período que também criaram o estandarte com o kanji Makoto, que significa fidelidade, para ser a bandeira de combate do grupo. Houveram muitas divergências sobre essa escolha, posto que o espadachim Serizawa havia escolhido o ideograma Ryu, que significa dragão, ou escola, dependendo da interpretação. E o samurai Kondo insistia no kanji Makoto. E por falar no Serizawa Kondo, ele tinha um comportamento que era típico da época. Apesar de ter muita habilidade com o Tensen, que é o leque de ferro, Kondo era um exímio espadachim que gostava de se embebedar, frequentar prostíbulos e se envolver em tretas, nas quais muitas vezes matava por pura diversão, e ele usava dessa posição de comandante do Shinzengumi para se livrar dessas coisas erradas que ele fazia. Por causa dele, o Shinzengumi recebeu dos populares o apelido de Lobos de Mibu. A primeira reunião da tropa foi realizada no vilarejo de Mibu. Então eram Roshis ou Roshis de Mibu. Eles passaram a ser conhecidos como Miburu ou Lobos de Mibu. A tropa se tornou temida e odiada por toda Kyoto. Os membros mais conservadores do Shinzengumi, que entre eles você pode chamar o Toshijou, o Ishikawa, enlouqueceu de raiva quando Serizawa levou uma prostituta para o alojamento da tropa. E o Hishikaga seguia rigidamente o Bushido, e ele era apegado a princípios morais e conhecido também por ter uma reputação ilibada. Ele não gostou nem um pouco disso.
E devido a esses problemas e escândalos que ele se envolvia, na data de 18 de setembro de 1863, Serizawa e outros membros corruptos do Shinzengumi foram executados por um grupo de neutralização especial, que era um nome bonitinho para assassinos profissionais treinados em ninjutsu que trabalhavam para o Shinzengumi. Entre esses executores haviam hábeis espadachins como o Kita, o Harada, o Todo, Yamamani, Inoue e o Makato. Isso prejudicou bastante o Shinzengumi, tanto que ele foi necessário fazer um reagrupamento. E é sobre esse reagrupamento que nós iremos falar agora. O Shinzengumi possuiu, na verdade, muitos membros ao longo do período que existiu. Porém, devido à prática de seppuku e também por ordem de decapitação, é quase impossível nós listarmos ao todo quantos membros pertenceram a esse grupo tão polêmico da história do Japão. Depois deles terem se envolvido em muitos casos de escândalos, conspirações, o que eles fizeram? Passaram a dificultar a admissão no grupo. Foi sendo feita uma sindicância cada vez mais severa, e também qualquer tipo de infração era punida com execução sumária de qualquer membro que fosse apanhado violando o Código Guerreiro, o Bushido, ou Bushido. O Shinzengumi havia capturado o Shuntarou Furutaka, um dos membros mais importantes do Isshin Shishi, que usava o nome de guerra como Kiemon. Este foi torturado com bastante brutalidade. Mesmo assim, não conseguiram retirar muita informação dele, até que o Hishikata perdeu a calma e submeteu Kiemon a uma tortura mais cruel ainda. Alguns pesquisadores dizem que foi confissão através de banho de óleo quente nos pés. Após longa agonia, Kiemon entregou todos os planos dos monarquistas. De forma resumida, esse plano consistia basicamente em um incêndio e emboscada para matar os shoguns e samurais importantes do shogunato Tokugawa. E por último, sequestrar o imperador e o conduzir até o domínio de Shochu. O Shinzengumi agiu sozinho sob as ordens de Kondo Isami, formando dois grupos que numa batalha que durou 2 horas mais ou menos, pessoal, resultou no massacre total dos monarquistas. Esse acontecimento ficou conhecido como um incidente na hospedaria Ikeda, muito famoso na história do Japão. Após o confronto, só restaram migalhas da hospedaria e o Shinzengumi retornou triunfante, acompanhados de uma multidão que os seguia e os admiravam, impressionados ao ver os membros do grupo cobertos com o sangue dos seus inimigos. Esse acontecimento fez com que o Shinzengumi ficasse conhecido por todo o Japão, ganhando assim a fama de Lobos de Mibu. E depois desse evento, do incidente na hospedaria Ikeda, o imperador passou a admirar e honrar a bravura dos Lobos de Mibu. Além do Bushido, o Shinzengumi ele tinha um código fechado, um código próprio. Eles tinham uma crença no castigo divino, ou castigo do céu, que em japonês significa Tenchu, o nome do nosso canal. E esse código ele era baseado em 5 pequenas regras. Eu vou falar essas 5 pequenas regras e tentar simplificar mais ou menos para vocês cada uma. A primeira regra era: não é permitido se desviar do caminho que um homem deve trilhar. Como assim? Esse caminho ele era respaldado na moral e ética da época, juntamente com o Bushido. Então, eles não podiam andar mal vestidos, tinham que sair sempre com os cabelos perfumados e bem penteados. A segunda regra é: não é permitido sair do Shinzengumi. Isso aí, pessoal, caracterizava o grupo como seita. Infelizmente eu também já caí nesse tipo de grupos de seita, na qual quando você pretende sair do grupo por não concordar com uma determinada coisa, ou simplesmente porque você não tem mais interesse, você é caçado ou vigiado de longe. No Shinzengumi era assim: os membros eram caçados, mortos. Quando se comportavam bem e não se envolviam com nenhum outro grupo, eles eram apenas vigiados de longe. A terceira regra é: não é permitido arrecadar dinheiro para proveito próprio. Como assim? Eles só cobravam impostos ou propina mediante a ordem do comandante-chefe do Shinzengumi. A regra 4 é: não é permitido se envolver em processos jurídicos
de terceiros, ou seja, eles não entravam em nenhum litígio para defender pessoas de fora, mesmo que essas pessoas estivessem ligadas à família deles. E a quinta e última regra deles é: não é permitido se envolver em lutas de caráter particular, ou seja, eles não podiam interferir em duelos entre samurais e de clãs distintos, como era muito comum nessa época. Tá? A violação desse código de conduta era penalizada com a morte na maioria das vezes. Essa história é uma história resumida, pessoal, do Shinzengumi, para o vídeo ficar bem curtinho, porque nossos vídeos aqui chegam a durar 1 hora, os vídeos históricos. Então, uma história bem resumida, porque nós estaremos sempre voltando à história do Japão. E vamos falar um pouquinho agora sobre os membros do Shinzengumi. Eu tentei achar algumas fotografias deles, mas é muito difícil saber até onde é uma fotografia ou simplesmente foi algo que colocaram ali, posto que a própria foto do Hajime Saito, que é o membro mais famoso do Shinzengumi, em vários sites de história do Japão já mudaram 3, 4 vezes a foto do cara. Nesse período, tá? A fotografia tinha acabado de ter sido criada, então estava sendo espalhada para várias partes do mundo, mas fica muito impreciso dizer se as fotos apresentadas são realmente dos membros. E os seus principais integrantes, tinham mais integrantes depois, mas os principais integrantes eram o Kondo Isami, que ele era o comandante do Shinzengumi, o Serizawa Kamo, que ele era comandante antes do Kondo, passou a se tornar subcomandante. O Nishiki, que também ele era chamado de Nimishiki. Ele utilizava uma kusarigama, são as únicas informações que eu conheci sobre ele. Ele gostava bastante de utilizar kusarigama e em algumas situações utilizava katana. O Itokashi Taro, ele utilizava uma kakia. Dizem que o Kashitaro ele era muito forte, muito alto, e ele utilizava a kakia. No ninjutsu nós chamamos de martelo ninja, que se trata de um martelão pesado feito de madeira com alguns parafusos de ferro nele. O Hijikata Toshizo, que era subcomandante. O Keisuke Yamanami, ele era subcomandante junto com o Hijikata. O Okita Tsuji, que ele é capitão da primeira divisão. Nagamura Shinpachi, ele era capitão da segunda divisão. Primeira divisão era o Okita, e o Nagamura da segunda divisão. O Hajime Saito é o membro mais famoso do Shinzengumi, capitão da terceira divisão. Ele foi um dos que morreu mais velho no Shinzengumi, morreu com 71 anos de idade, que geralmente os membros de Shinzengumi morriam jovens, entre 30 no máximo 40 anos de idade. O Hajime Saito ele era instrutor de esgrima, tem muitos animes que falam sobre ele, mangá. Ele era canhoto, então muita gente comete o erro histórico aí de colocar ele destro nos filmes. Então, para a época era extremamente raro ter um canhoto, né, um samurai canhoto. Geralmente canhotos eram artesãos, pessoas que trabalhavam com madeira, com cerâmica, e ele sendo um espadachim, ainda instrutor de Kenjutsu do Shinzengumi, ser canhoto, isso era incrível para a época. O Tadachi Matsubara, capitão da 4ª divisão. Takeda Kanryusai, que era o capitão da 5ª divisão. Inoue Genzaburo, que era o capitão da 6ª divisão. Tani Sanjuro, que era o capitão da 7ª divisão. Suzuki Mikibasaru, que era o capitão da 9ª divisão. O Harada Sanosuke, capitão da 10ª divisão. Ele era um lanceiro também alto e forte. Ele serviu de inspiração, inclusive, para o personagem do Sanosuke Sagara, do Samurai X, né, o Rurouni Kenshin, acho que é Nobuhiro Watsuki, o criador do mangá. Kai Shimada, que ele era uma espécie de sargento para a época. E o Susumu Yamazaki, que era o mais culto da equipe. Ele era muito culto, hábil em Jujutsu, e ele era o espião, mas muitos membros do Shinzengumi não sabiam que ele era espião, tanto que um dos caras que protegia muito ele era o Hajime Saito, e o Saito ele ficou muito conhecido por matar membros
corruptos do Shinzengumi. O Saito era como se fosse uma espécie, ele era disfarçado como um simples professor de Kenjutsu da tropa, mas ele era mal comparando aí da corregedoria. Então, quando ele pegava membros quebrando qualquer regra do Shinzengumi, se envolvendo em qualquer coisa que não coadunavam com a ideologia do Shinzengumi, o Saito executava. Devido ao peso na história do Japão, foram produzidos muitos livros, animes e até novelas sobre os feitos do Shinzengumi. Durante um longo período, eles derrotaram todas as expedições e atrapalhavam muitos planos do governo Meiji. Até que durante a batalha de Hakodate, essa batalha foi a última da Guerra Boshin, e ficou bastante conhecida pela presença de franceses junto a japoneses na República de Ezo. O comandante Hijikata foi eliminado por tiros de metralhadora e sua morte em maio de 1869 marca o final da história do Shinzengumi. Bom, pessoal, esse foi o vídeo resumido da história do Shinzengumi. Ele não ficou do jeito que eu queria, porque eu sou muito fã do Shinzengumi, mas é muito difícil trabalhar com materiais da internet hoje em dia, e como muitos consulados estão parados, eu consegui pouquíssimo material, e como Google, Wikipedia acabam te enviando para um monte de coisas que não são de confiabilidade, esse foi todo o material que mais se aproximou dos registros do que sobrou do passado que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a sua opinião no final do vídeo. Pessoal, até a próxima.